Pare tudo o que você está fazendo agora. Eu preciso falar com você sobre algo que pode mudar a sua vida financeira ainda hoje. Mas só se você ouvir até o final. E eu sei que você está cansado de promessa. Eu sei que você já ouviu tanto vídeo falando de prosperidade, de abundância, de milagre financeiro e nada mudou. Eu sei que você já fez tanta corrente, já assistiu tanto conteúdo motivacional, já rezou tanto do jeito que te ensinaram e o dinheiro continua do mesmo jeito, travado. Ou pior, cada vez mais apertado. Mas o que você vai ouvir agora não é motivação. Não é discurso bonito para te fazer sentir bem por 5 minutos e depois voltar para o sufoco. O que você vai ouvir agora é um código espiritual antigo. Uma chave que sempre esteve escondida dentro da oração mais conhecida do mundo, o Pai Nosso. Só que ninguém te ensinou a versão financeira. Ninguém te ensinou a usar essa oração para abrir portas financeiras. Ninguém te ensinou a decretar provisão, a comandar desbloqueio, a tomar posse de abundância. Te ensinaram a pedir, te ensinaram a suplicar, te ensinaram a esperar. E enquanto você esperava, o dinheiro continuava sem chegar. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai aprender o Pai Nosso financeiro. A versão que não pede, mas decreta. A versão que não suplica, mas comanda. A versão que não espera, mas toma posse. E quando você fizer isso corretamente, quando você ouvir até o final, quando você se posicionar como herdeiro e não como mendigo, algo vai mudar no campo espiritual do seu dinheiro ainda hoje. Eu não estou prometendo que você vai acordar milionário amanhã. Eu não estou vendendo ilusão. Eu estou te entregando uma ferramenta espiritual real, testada, que quebra bloqueio financeiro, abre porta de provisão e ativa fluxo de dinheiro. Mas tem uma condição. Você precisa ouvir tudo. Você precisa chegar até o final. Porque o decreto funciona completo. Se você parar no meio, a porta abre pela metade e fecha de novo. Se você pular partes, o código não se ativa. É como digitar a senha do cofre e parar no penúltimo número. Não abre. Precisa ser completo. Precisa ser até o último segundo. E eu vou te guiar do começo ao fim, passo a passo, até você sentir que algo real mudou dentro de você. Agora eu quero que você seja honesto comigo por um segundo. Você está cansado, não está? Cansado de trabalhar e o dinheiro não render. Cansado de pagar conta e no mês seguinte estar tudo igual. Cansado de ver o cartão estourado, o boleto vencendo, o financiamento atrasado, a conta no vermelho. Cansado de viver com medo do dinheiro acabar. Cansado de fingir que está tudo bem, quando na verdade você está sufocado. Cansado de sentir vergonha de abrir a carteira e não ter nada. Cansado de recusar convite porque você sabe que não pode pagar. Cansado de mentir que está tudo sob controle quando você está contando moeda para sobreviver até o fim do mês. Eu sei exatamente o que você sente e eu sei que você já tentou de tudo. Você já trabalhou mais. Você já economizou. Você já cortou gasto, você já pediu ajuda, você já rezou. E mesmo assim, nada muda de verdade. O dinheiro entra e sai. A dívida cresce, a escassez aperta. E você começa a achar que nasceu para isso, que é o seu destino, que não tem jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa com toda a firmeza que eu tenho. Isso é mentira. Mentira que foi plantada na sua mente. Mentira que você começou a acreditar. Mentira que virou programação interna. Mas continua sendo mentira. Você não nasceu para viver assim. Você não foi criado para carregar dívida a vida inteira. Você não foi projetado para viver com medo financeiro constante. Você nasceu para prosperar. Você foi criado para abundância. Você foi projetado para viver em provisão. E o único motivo de você não estar vivendo isso ainda é porque existe uma porta financeira fechada entre você e o dinheiro. Uma porta invisível, uma porta espiritual, uma porta que você tentou abrir com esforço, com trabalho, com planejamento,
Mas porta espiritual não se abre com esforço natural. Porta espiritual se abre com chave espiritual. E a chave que você vai receber agora é o Pai Nosso financeiro. Eu sei que isso pode soar estranho. Eu sei que talvez você esteja pensando, Pai Nosso financeiro, isso existe? Existe, e sempre existiu. Só que foi mantido oculto, foi escondido, foi transmitido em silêncio entre aqueles que entenderam que Deus nunca quis que você vivesse em falta. Deus nunca quis que você passasse sufoco. Deus nunca quis que você fosse escravo da dívida. O que acontece é que te ensinaram errado. Te ensinaram a rezar como um mendigo pedindo esmola. Te ensinaram a falar com Deus de cabeça baixa, suplicando, esperando que talvez Ele tenha misericórdia e te dê alguma coisa. Mas você não é mendigo. Você é filho. Você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Cristo. E herdeiro não pede herança. Herdeiro toma posse da herança. Herdeiro não suplica. Herdeiro decreta. Herdeiro não espera. Herdeiro comanda. E quando você entende isso, quando você muda de postura espiritual, quando você para de pedir e começa a decretar, tudo muda. A forma como o dinheiro te vê muda. A forma como as oportunidades te encontram muda. A forma como a provisão chega até você muda. E tem uma coisa muito importante que você precisa saber antes de continuar. Esse vídeo não é para todo mundo. Esse vídeo é para quem está realmente decidido a mudar. Para quem está cansado de viver na escassez. Para quem está disposto a fazer um movimento espiritual real, profundo, definitivo. Se você está aqui só para passar o tempo, se você está aqui só para ver se funciona sem se comprometer, esse vídeo não vai fazer nada por você. Mas se você está aqui porque chegou no limite, porque não aguenta mais viver assim, porque está disposto a fazer o que for preciso para quebrar esse bloqueio financeiro, então você está no lugar certo. E eu vou te pedir uma coisa desde já: não pule nada, não acelere, não passe rápido achando que já entendeu, porque cada palavra importa. Cada frase tem peso espiritual. Cada trecho é parte do código completo. E você só vai receber o resultado completo se você fizer o processo completo. Então, respira fundo, aquieta o coração e vem comigo até o final. Porque o que acontece no final desse vídeo é o que sela tudo, é o que ativa tudo, é o que destrava tudo. E quando você chegar lá, quando você fizer o decreto final, quando você proclamar o Pai Nosso financeiro com autoridade absoluta, você vai sentir, você vai perceber, você vai saber que algo mudou. E nos dias seguintes, você vai começar a ver dinheiro chegando por caminhos inesperados, oportunidades destravando, provisão aparecendo exatamente quando você precisa, portas financeiras se abrindo. E você vai olhar para trás e vai entender que tudo começou aqui, neste vídeo, neste momento, nesta decisão de ouvir até o final. Você está ouvindo isso agora porque o dinheiro parou de chegar. Não é impressão sua, não é exagero, não é dramático chamar assim. O dinheiro simplesmente travou. Pode ser que você ainda trabalhe, pode ser que você ainda se esforce, mas a sensação real é que o dinheiro entra e escapa pelos dedos antes mesmo de você respirar. Cartão de crédito estourado, boleto vencendo, financiamento atrasado, aluguel pesando, conta no vermelho. E você nesse ciclo insano de correr atrás, pagar, e no mês seguinte estar exatamente no mesmo buraco. Talvez até pior. E o que machuca de verdade não é só a falta. É a vergonha silenciosa de não conseguir sair disso, de ver outras pessoas prosperando enquanto você está ali, preso, sufocado, sem saber qual porta bater mais. Eu sei exatamente o que você sente, porque essa é a dor financeira mais comum e mais escondida do mundo. A sensação de que não importa o que você faça, o dinheiro nunca fica. E hoje, agora, neste exato momento, você vai entender por que isso acontece e, mais importante ainda, como isso muda ainda hoje.
Esse vídeo não é motivação, não é autoajuda, não é promessa vazia de coach que nunca passou necessidade na vida. O que você vai ouvir aqui é um decreto espiritual antigo, poderoso, transmitido em silêncio entre aqueles que entenderam que existe uma porta financeira invisível e que essa porta pode ser aberta com uma chave específica. Essa chave sempre esteve disponível, mas foi mantida oculta, escondida dentro de uma das orações mais conhecidas do mundo, o Pai Nosso. Só que a versão que você conhece, a que repetiram para você desde criança, não foi ensinada com foco em dinheiro, provisão, abundância. Foi ensinada como súplica, como pedido de servo, como esperança fraca. E enquanto você pedia, o dinheiro continuava travado. Enquanto você suplicava, a porta financeira continuava trancada. Hoje você vai aprender a versão financeira do Pai Nosso. A versão que não pede, mas comanda. A versão que não espera, mas toma posse. A versão que não mendiga, mas decreta. E quando você fizer isso corretamente, até o final, algo vai mudar no campo espiritual do seu dinheiro ainda hoje. Mas preste atenção em algo muito sério. Esse vídeo só funciona se você ouvir até o fim. Não é frase de efeito, não é truque para você ficar aqui. É que o decreto precisa ser completo. Se você parar no meio, se você pular partes, se você sair antes do fechamento ritualístico, a porta financeira abre pela metade e fecha de novo. É como digitar a senha do cofre e parar no penúltimo número. Não abre. Precisa ser completo. Precisa ser até o último segundo. Precisa ser com você presente, atento, declarando internamente cada palavra como sua. Porque isso aqui não é conteúdo para consumir distraído, é um código espiritual para ser ativado. E eu vou te guiar passo a passo, do começo ao fim, até você sentir que algo real mudou dentro de você e no dinheiro que vem até você. A primeira coisa que você precisa entender é por que o dinheiro não fica com você. E a resposta não está no seu esforço, não está na sua capacidade, não está nem na economia ou no governo. A resposta está numa programação invisível que foi instalada em você desde muito cedo, a programação da escassez. Você foi ensinado sem perceber que dinheiro é difícil, que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe, que dinheiro é para o outro e não para você. Ensinaram você a pedir com a cabeça baixa, a agradecer pelas migalhas, a aceitar o pouco como se fosse bênção suficiente. E toda vez que você ora, toda vez que você reza, toda vez que você fala com Deus sobre dinheiro, você fala como um mendigo pedindo esmola, não como um filho pedindo herança. Essa diferença parece sutil, mas ela muda tudo. Mendigo pede e espera. Filho declara e recebe. Mendigo suplica e torce. Filho comanda e toma posse. E enquanto você estiver na postura de mendigo espiritual, o dinheiro vai continuar travado, porque a porta financeira não se abre para súplica fraca. Ela se abre para decreto de autoridade. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já rezou pedindo dinheiro e nada mudou? Quantas vezes você já fez promessa, acendeu vela, fez corrente, ouviu oração poderosa e no dia seguinte a conta continuava vencida, o cartão continuava bloqueado, o dinheiro continuava sem aparecer? Não é porque Deus não ouviu, não é porque você não tem fé, é porque você estava usando a ferramenta errada. Você estava pedindo quando deveria estar decretando. Você estava suplicando quando deveria estar comandando. Você estava na postura de servo quando deveria estar na postura de herdeiro. E isso não é arrogância, não é soberba, não é falta de humildade. É entendimento espiritual correto. A Bíblia mesma diz que você é herdeiro, que você é co-herdeiro com Cristo, que tudo que é do Pai é seu. Mas ninguém te ensinou a viver isso. Ninguém te ensinou a falar com Deus sobre dinheiro como quem está reivindicando o que já é seu por direito espiritual. Te ensinaram a implorar, e imploração gera mais necessidade. Te ensinaram a pedir,
E pedido gera mais espera. Hoje você aprende a decretar, e decreto gera manifestação. O Pai Nosso financeiro que você vai ouvir hoje não é uma invenção, não é uma distorção. É a mesma oração, mas aplicada corretamente ao território do dinheiro, da provisão, da abundância material que Deus sempre quis que você tivesse. Porque Deus nunca quis que você passasse sufoco. Deus nunca quis que você vivesse com medo de conta vencendo. Deus nunca quis que você tivesse vergonha de checar o saldo do banco. O que acontece é que existe um véu, uma cortina invisível entre você e a provisão divina. E esse véu se chama dúvida, medo, mentalidade de escassez. Toda vez que você pensa não vai dar, você reforça o véu. Toda vez que você fala tá difícil, você engrossa a parede. Toda vez que você aceita a falta como destino, você tranca a porta financeira com as suas próprias palavras. Mas hoje, agora, enquanto você ouve isso, essa porta começa a ranger. Ela começa a se mover. Ela começa a ceder. Porque você não chegou aqui por acaso. Agora vamos falar da dor real, da dor que ninguém comenta, mas todo mundo sente. Vamos falar da vergonha financeira. Aquela vergonha de abrir a carteira e ver que não tem nada. A vergonha de recusar um convite porque você sabe que não pode pagar. A vergonha de mentir que tá tudo bem quando na verdade você tá contando moeda para comprar pão. A vergonha de ver o WhatsApp tocar e torcer para não ser cobrança. A vergonha de fingir que não viu a mensagem do banco avisando que a conta tá negativa. Essa vergonha corrói por dentro. Ela não grita, ela sussurra todo dia no seu ouvido. Você não consegue, você não vai sair disso, todo mundo prospera menos você. E o pior é que você começa a acreditar. Você começa a achar que é assim mesmo, que nasceu para isso, que é o seu destino carregar dívida, viver apertado, nunca ter folga financeira. Mas eu vou te dizer uma coisa com toda a firmeza, isso é mentira. Mentira plantada, mentira repetida, mentira que virou crença, mas continua sendo mentira. Você não nasceu para viver assim, você nasceu para prosperar. A dívida não é só número no papel, a dívida é peso espiritual, é corrente invisível, é porta trancada entre você e o dinheiro novo que deveria estar chegando. Toda dívida que você carrega funciona como um bloqueio energético, como uma trava na porta financeira. O dinheiro até tenta entrar, mas bate na parede da dívida e volta. Você trabalha, você se esforça, você corre, mas o dinheiro entra e sai na mesma velocidade. Ou sai mais rápido ainda. Cartão de crédito é o exemplo mais claro disso. Você paga a fatura, no mês seguinte, ela vem maior. Você paga de novo, ela cresce de novo. Você entra num ciclo vicioso onde o cartão não é mais ferramenta, virou algema. E aí vem o financiamento do carro que parecia caber no bolso, mas agora sufoca. Vem o empréstimo que você pegou para cobrir outro buraco e agora tem 2 buracos. Vem o aluguel subindo, a conta de luz aumentando, o gás pesando, e você ali no meio tentando equilibrar tudo isso com um salário que nunca cresce na mesma proporção. E no fim do mês, você olha para o saldo e pensa, para onde foi o dinheiro? Foi para a dívida, foi para o buraco, foi para a manutenção de uma vida que não te dá folga. Mas existe um momento exato onde isso muda. Existe um ponto de virada espiritual, onde a porta financeira que estava trancada recebe um impacto tão forte que ela não aguenta mais ficar fechada. Esse impacto não vem de mais trabalho, não vem de mais sacrifício, não vem de você se matar ainda mais. Esse impacto vem de um decreto espiritual feito com autoridade, com convicção, com a certeza absoluta de que você não é mais aquele que pede. Você é aquele que toma posse. E quando você faz o Pai Nosso financeiro, quando você declara cada palavra com fé verdadeira, quando você chega até o final, sem duvidar, sem questionar, sem enfraquecer, algo rompe no mundo invisível. As correntes da dívida começam a estalar. As travas da escassez começam a ceder. As portas financeiras começam a ranger e elas vão abrir. Não amanhã, não daqui a um mês,
Elas começam a abrir ainda hoje, enquanto você ouve, enquanto você decreta, enquanto você se posiciona como herdeiro legítimo da abundância divina. Você já percebeu que tem gente que parece ter sorte com dinheiro? Parece que tudo dá certo, parece que a vida financeira flui, parece que oportunidade cai no colo sem esforço. E você olha para sua vida e pensa, por que comigo não? Mas a verdade é que não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com frequência espiritual. Tem a ver com a porta que está aberta ou fechada. Tem a ver com o território invisível onde você está posicionado. Essas pessoas não são melhores que você, não são mais inteligentes, não são mais esforçadas. Elas simplesmente estão vibrando numa frequência onde o dinheiro flui naturalmente. E você pode entrar nessa frequência. Você pode mudar de território espiritual. Você pode sair da frequência da escassez e entrar na frequência da provisão. Mas isso não acontece com pensamento positivo vazio. Não acontece só repetindo afirmação bonita. Acontece quando você faz um movimento espiritual real, concreto, que mexe com as estruturas invisíveis que controlam o fluxo do dinheiro na sua vida. E esse movimento começa agora com o Pai Nosso financeiro. Quando você reza o Pai Nosso tradicional, você fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É bonito, é verdadeiro, mas repara, é pedido, é súplica, é esperança de que talvez Deus dê. Agora imagina você falando assim, Pai, a provisão financeira que já é minha por herança, eu tomo posse dela agora. As portas financeiras que estão fechadas, eu decreto que se abram agora. O dinheiro que está travado, eu comando que flua até mim agora. Sente a diferença? Não é mais pedido tímido. É decreto de autoridade. É comando de quem sabe que tem direito. É voz de filho falando com pai, não de mendigo implorando por migalha. E quando você fala assim, quando você decreta assim, o universo espiritual responde diferente. Os anjos que administram provisão se movem diferente. As portas financeiras reagem diferente. Porque você não está mais na postura de quem espera. Você está na postura de quem toma. Agora eu quero que você entenda uma coisa que pode parecer estranha no começo, mas é verdade espiritual profunda. Você tem autoridade sobre o dinheiro. Você tem autoridade sobre a provisão. Você tem autoridade sobre as portas financeiras. Não porque você é poderoso sozinho, mas porque você é herdeiro de Deus. E herdeiro não pede herança, herdeiro reivindica a herança. A Bíblia diz que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo. E a escassez é inimiga. A dívida é inimiga. A miséria é inimiga. Você não precisa aceitar essas coisas como destino. Você não precisa conviver com elas para sempre. Você pode agora, neste momento, decretar o fim da escassez. Você pode ordenar que a porta financeira se abra. Você pode comandar que o dinheiro flua. E quando você faz isso com fé verdadeira, com convicção real, com a certeza absoluta de que você tem esse direito espiritual, as coisas começam a se mover. Não de forma mágica, não de forma fantasiosa, mas de forma real, concreta, visível. Dinheiro chegando por caminhos inesperados, oportunidades destravando, provisão aparecendo exatamente quando você precisa. Existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa onde ela precisa escolher: continuar na postura de vítima ou assumir a postura de vencedor. E isso não é sobre força de vontade. Não é sobre mentalidade positiva. É sobre entendimento espiritual correto. Vítima financeira é aquela pessoa que vive culpando o sistema, culpando o governo, culpando o patrão, culpando a crise, culpando a família, culpando Deus, mas nunca assume responsabilidade espiritual pela própria provisão. Ela espera que alguém resolva. Ela espera que algo mude lá fora para a vida dela melhorar aqui dentro. E enquanto isso, o dinheiro continua travado.
Agora, vencedor financeiro é diferente. Vencedor financeiro entende que ele tem poder espiritual para mudar a própria realidade. Ele não fica esperando o mundo mudar. Ele muda a frequência dele e o mundo ao redor responde. Ele não fica pedindo para Deus fazer tudo. Ele se posiciona como co-criador e decreta junto com Deus. Ele não aceita a escassez como inevitável. Ele quebra a escassez com decreto de autoridade. E a partir do momento que você muda de postura, tudo muda. A forma como o dinheiro te vê muda. A forma como as oportunidades te encontram muda. A forma como a provisão chega até você muda. Mas tem um detalhe muito importante que a maioria das pessoas não entende. Decreto sem ação interna é palavra vazia. Você pode falar, eu decreto prosperidade 1000 vezes, mas se no fundo do peito você ainda acredita que não merece, que não vai dar certo, que é ilusão, o decreto não pega. Ele bate na parede da sua própria descrença e volta. Por isso, o Pai Nosso financeiro não é só para ser ouvido, é para ser absorvido, é para entrar fundo, mexer com a estrutura de crença, reprogramar a forma como você se vê diante do dinheiro. Quando você ouve até o final, quando você permite que cada palavra penetre, quando você repete internamente com convicção real, algo muda dentro de você. A identidade muda. Você deixa de ser aquele que sempre passa aperto e vira aquele que está desbloqueado financeiramente. Você deixa de ser aquele que nunca tem dinheiro e vira aquele por quem o dinheiro flui naturalmente. Você deixa de ser aquele que a conta nunca fecha e vira aquele que vive em provisão abundante. E quando a identidade muda, a realidade externa segue. Olha só o que acontece quando você faz isso corretamente. Você acorda no dia seguinte e percebe que algo mudou. Não necessariamente o saldo do banco explodiu da noite para o dia, mas você mudou. A sensação de sufoco diminuiu. A certeza de que vai dar certo aumentou. A paz em relação ao dinheiro voltou. E aí, com essa nova frequência, você começa a notar coisas. Um dinheiro que você não esperava aparece. Uma oportunidade que estava parada se mexe. Uma dívida que parecia impossível de quitar encontra um caminho. Um cliente que sumiu, volta. Uma ideia de ganhar dinheiro surge do nada. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento espiritual funcionando. Isso é a porta financeira se abrindo aos poucos. Isso é o desbloqueio acontecendo de forma real, concreta, visível. E quanto mais você se mantém nessa frequência, quanto mais você reforça o decreto, quanto mais você se posiciona como herdeiro e não como mendigo, mais rápido e mais forte o dinheiro começa a fluir até você. Agora vamos falar de algo que poucos têm coragem de falar, mas que é real. A batalha espiritual pelo seu dinheiro. Você acha que é só você trabalhando e o dinheiro não rendendo? Você acha que é só azar, só crise, só momento ruim? Não. Existe uma força espiritual de escassez que trabalha ativamente para manter você preso. Essa força não tem corpo, não tem rosto, mas tem ação. Ela age através do medo, ela age através da dúvida, ela age através da crença de que não vai dar, não é para mim, eu não mereço. Ela planta pensamentos de derrota na sua mente. Ela sussurra que você vai falhar de novo, que não adianta tentar, que é melhor aceitar a vida como está. E o pior, ela bloqueia as portas financeiras. Ela impede que o dinheiro chegue até você. Ela desvia oportunidades. Ela fecha caminhos que deveriam estar abertos. E enquanto você não entender que existe essa batalha espiritual, você vai continuar lutando sozinho, com as próprias forças, e vai continuar perdendo. Mas quando você entende, quando você se posiciona espiritualmente, quando você usa as armas corretas, como o Pai Nosso financeiro, você não luta mais sozinho. Você luta com autoridade divina, com poder celestial, com um exército de anjos movendo as coisas a seu favor. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando duro,
e nunca prospera. Não porque é preguiçosa, não porque é burra, mas porque está lutando apenas no campo natural e esquecendo que a raiz do problema é espiritual. A dívida que não sai é espiritual. O dinheiro que não fica é espiritual. O bloqueio financeiro que impede você de crescer é espiritual. E problema espiritual não se resolve com solução natural. Você pode fazer planilha, pode cortar gasto, pode trabalhar dobrado, mas se a raiz espiritual não for cortada, o bloqueio continua. É como enxugar gelo. Você pode secar o chão, mas enquanto o gelo continuar derretendo, o chão vai molhar de novo. O Pai Nosso financeiro corta a raiz. Ele não trata sintoma, trata causa. Ele não ajeita temporário, quebra definitivo. Ele não dá alívio passageiro, traz desbloqueio permanente. Porque quando você decreta com autoridade espiritual verdadeira, quando você comanda as portas financeiras se abrirem, quando você ordena que a escassez se quebre, o mundo invisível obedece, os anjos se movem, os demônios da miséria recuam, as travas espirituais se rompem. E tem mais. Depois que você fizer isso, depois que você decretar até o final, depois que você se posicionar como herdeiro, você vai precisar manter essa posição, porque o inimigo da sua prosperidade não desiste fácil. Ele vai tentar de novo. Ele vai mandar medo de novo. Ele vai sussurrar dúvida de novo. Ele vai tentar fechar a porta financeira que você acabou de abrir. Por isso, você precisa blindar a mente. Você precisa proteger o decreto. Você precisa reforçar a frequência. Como? Ouvindo esse Pai Nosso financeiro de novo. Repetindo o decreto de novo. Tomando posse de novo. Não por falta de fé, mas por manutenção espiritual. Assim como você toma banho todo dia porque a sujeira volta, você fortalece o decreto todo dia porque o ataque espiritual volta. E cada vez que você reforça, cada vez que você declara, cada vez que você se mantém firme na identidade de herdeiro, a porta financeira se abre mais um pouco, o fluxo de dinheiro aumenta mais um pouco, a provisão se estabelece mais um pouco, até que chega um ponto onde a abundância não é mais esforço, é frequência natural da sua vida. Chegou a hora de você entender o que realmente significa portas financeiras abertas. Não é metáfora bonita, não é figura de linguagem, é realidade espiritual concreta. Existem portas invisíveis entre você e o dinheiro, portas entre você e a oportunidade, portas entre você e a provisão divina. Quando essas portas estão abertas, o dinheiro flui naturalmente. Oportunidades aparecem do nada. Caminhos se abrem sem você forçar. Mas quando essas portas estão fechadas, não importa quanto você trabalhe, não importa quanto você se esforce, o dinheiro não chega. É como plantar em terra fértil, mas com um muro bloqueando a chuva. A semente até está boa, o solo até está pronto, mas sem a chuva atravessar, nada cresce. As portas financeiras são exatamente isso. Passagens espirituais que permitem ou impedem o fluxo de provisão na sua vida. E a maioria das pessoas vive a vida inteira com essas portas trancadas, sem nem saber que elas existem. Elas acham que o problema é falta de capacidade, falta de oportunidade, falta de sorte, mas o problema real é porta fechada. E porta fechada se abre com chave espiritual. E a chave que você está recebendo agora é o Pai Nosso financeiro. Quando você decreta, Pai Nosso que estás nos céus, abre agora as portas financeiras da minha vida. Você não está pedindo, você está comandando. Você está usando a autoridade espiritual para derrubar a trava que mantinha a porta fechada. E quando a porta se abre, tudo muda. O dinheiro que estava preso começa a se mover. A oportunidade que estava bloqueada encontra caminho. A provisão que estava suspensa desce até você. Isso não é mágica, é princípio espiritual funcionando da forma correta. Deus nunca quis que você vivesse em falta. Deus nunca quis que você passasse sufoco.
Deus nunca quis que você fosse escravo da dívida. O que acontece é que você estava usando a ferramenta errada. Você estava pedindo quando deveria estar decretando. Você estava suplicando quando deveria estar comandando. Você estava rezando como mendigo quando deveria estar proclamando como herdeiro. E herdeiro não pede herança, herdeiro toma posse da herança. Herdeiro não espera alguém abrir a porta, herdeiro usa a chave que já é dele e abre. Agora presta atenção numa coisa muito séria. O decreto só funciona completo se você chegar até o final. Eu não estou falando isso para te segurar aqui. Eu estou falando isso porque é verdade espiritual. O Pai Nosso financeiro é como uma senha de cofre. Cada parte é um número. Se você digitar os primeiros números e parar, o cofre não abre. Precisa digitar até o final. Precisa completar a sequência. Precisa chegar no amém final com convicção absoluta. E quando você fizer isso, quando você ouvir tudo, quando você decretar tudo, quando você se mantiver firme até a última palavra, o cofre celestial da provisão se abre. As portas financeiras se abrem. O bloqueio se quebra e o dinheiro começa a fluir. Não de qualquer jeito, não por acaso, mas por decreto espiritual ativado com autoridade. E você vai perceber isso acontecendo. Você vai sentir a mudança. Você vai ver o resultado. Porque isso aqui não é promessa vazia. É movimento espiritual real acontecendo agora, enquanto você ouve, enquanto você absorve, enquanto você se posiciona como herdeiro da abundância divina. Você já fez tanta coisa tentando melhorar a situação financeira. Você já trabalhou mais, você já economizou, você já cortou gastos, você já pegou bico, você já tentou vender coisa, você já pediu ajuda, você já rezou do jeito que te ensinaram. E mesmo assim, o resultado é sempre o mesmo. O dinheiro continua travado, a conta continua apertada, a dívida continua crescendo. E aí, bate aquele cansaço profundo, aquela exaustão de alma, aquela vontade de desistir porque parece que nada funciona. Eu entendo. E eu quero que você saiba que o problema nunca foi você. O problema nunca foi sua capacidade. O problema nunca foi falta de esforço. O problema sempre foi falta de alinhamento espiritual correto. Você estava fazendo tudo certo no campo natural, mas esquecendo de fazer o movimento certo no campo espiritual. E é por isso que nada mudava de verdade. É por isso que o dinheiro entrava e saía. É por isso que a provisão nunca se estabelecia. Porque você estava tentando consertar o telhado enquanto o problema estava na fundação. E hoje, agora, você está consertando a fundação. Você está mexendo na raiz. Você está fazendo o movimento espiritual que destrava tudo de uma vez. Agora eu quero que você entenda algo muito poderoso. Deus não está longe esperando você merecer a prosperidade. Deus não está segurando a bênção até você provar que é digno. A provisão já está liberada. A abundância já está disponível. As portas financeiras já podem se abrir. O único bloqueio real que ainda existe está dentro de você. É a crença de que você não merece, de que não é para você, de que você nasceu para viver assim. Mas isso é mentira. E quando você decreta o Pai Nosso financeiro, quando você proclama com autoridade que você é herdeiro, quando você comanda que as portas se abram, você quebra essa crença limitante. Você arranca essa raiz de escassez. Você destrói esse bloqueio interno. E aí, sem nada mais segurando, o dinheiro começa a fluir. A provisão começa a chegar. As oportunidades começam a aparecer. Não porque Deus mudou, não porque o universo mudou, mas porque você mudou. Você saiu da frequência da falta e entrou na frequência da abundância. Você saiu da identidade de devedor e entrou na identidade de herdeiro. Você saiu da postura de mendigo e entrou na postura de filho legítimo do Rei dos Reis. E tem uma coisa que você precisa fazer agora, enquanto ainda está ouvindo, enquanto ainda está conectado, enquanto o decreto ainda está ativo. Você precisa tomar posse. Não adianta só ouvir, não adianta só concordar.
Você precisa declarar internamente: isso é meu, essa provisão é minha, essa abundância é minha, essas portas financeiras são minhas e eu comando que se abram agora. Fala isso dentro de você. Sente isso no peito. Deixa isso descer fundo. Porque quanto mais você toma posse, mais rápido a manifestação acontece. Quanto mais você se posiciona como dono legítimo, mais rápido o que é seu chega até você. E o que é seu? Provisão abundante, dinheiro fluindo, contas pagas, dívidas quitadas, cartão zerado, financiamento aprovado, oportunidades destravando, caminhos se abrindo, multiplicação sobrenatural. Tudo isso já é seu. Você só estava impedido de acessar porque a porta estava fechada. Mas agora a porta está rangendo. Agora a trava está cedendo. Agora o bloqueio está se quebrando. E quando você chegar ao final desse decreto, quando você ouvir a oração completa, quando você proclamar o amém final, a porta se escancarar de vez. Agora chegou o momento mais importante de tudo. O momento onde você vai fazer o decreto. O momento onde você vai proclamar o Pai Nosso financeiro com autoridade absoluta. E eu vou te guiar palavra por palavra, frase por frase, até o final. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é brincadeira. Isso não é teatrinho. Isso não é motivação barata. O que você vai fazer agora é um ato espiritual real que mexe com forças invisíveis, que abre portas celestiais, que quebra bloqueios financeiros. Então eu preciso que você esteja presente. Eu preciso que você esteja atento. Eu preciso que você repita internamente cada palavra que eu disser, com convicção, com fé, com a certeza absoluta de que você tem autoridade espiritual para decretar isso. Não importa se você está no ônibus, no carro, em casa, na rua, onde você estiver agora é território sagrado. Onde você estiver agora é altar de decreto. Onde você estiver agora é o lugar onde a sua vida financeira muda para sempre. Respira fundo, aquieta o coração e vamos começar. Pai nosso que estás nos céus, eu te reconheço como fonte de toda provisão. Eu te reconheço como dono de todo ouro e de toda prata. Eu te reconheço como pai que deseja abundância para os seus filhos. E eu me reconheço como filho legítimo, como herdeiro, como co-herdeiro com Cristo. Eu decreto agora que o nome do Senhor seja santificado na minha vida financeira. Eu decreto que o reino de abundância divina se manifeste na minha conta bancária, no meu cartão, no meu bolso, na minha casa. Eu decreto que a vontade de Deus, que é provisão, que é fartura, que é multiplicação, se faça na minha vida financeira, assim como é feita no céu. Pai, a provisão financeira de cada dia, eu tomo posse dela hoje. Não como pedido, mas como decreto. Não como súplica, mas como comando de herdeiro. Eu decreto que o dinheiro flui até mim agora. Eu decreto que as portas financeiras se abrem agora. Eu decreto que toda dívida encontra caminho de quitação agora. Cartão de crédito zerado, financiamento aprovado, boletos pagos, aluguel em dia, contas quitadas, empréstimos encerrados. Eu tomo posse disso agora, em nome de Jesus. Pai, assim como eu perdoo aqueles que me devem, assim como eu libero aqueles que me feriram, eu decreto que toda dívida que eu carrego seja perdoada, seja quitada, seja cancelada no mundo espiritual e se manifeste cancelada no mundo natural. Eu decreto que não entrarei mais na tentação da escassez. Eu decreto que não aceitarei mais a mentira da falta. Eu decreto que não viverei mais sob domínio do medo financeiro. E eu comando que todo mal financeiro, toda maldição de pobreza, todo bloqueio de dinheiro, toda trava de provisão seja quebrada agora, seja destruída agora, seja removida agora da minha vida para sempre. Porque meu é o reino financeiro que Deus me deu. Meu é o poder de decretar e ver manifestar.
Minha é a glória de viver em abundância, agora e para sempre. Amém. Pronto. Você acabou de fazer o decreto mais poderoso da sua vida. Você acabou de abrir as portas financeiras. Você acabou de quebrar o bloqueio. Você acabou de tomar posse da provisão que sempre foi sua. E agora você precisa se manter firme nessa frequência. Você precisa proteger esse decreto. Você precisa reforçar essa proclamação, ouvindo de novo, repetindo de novo, tomando posse de novo. Não por falta de fé, mas porque você entendeu que decreto espiritual se fortalece com repetição consciente, com manutenção ativa, com posicionamento firme. E antes de terminar, eu preciso te pedir 3 coisas que vão selar tudo isso que você acabou de fazer. Primeiro, comenta agora "eu creio" ou escreve o seu primeiro nome. Isso não é superstição, é ato de fé. É registro público da sua decisão de prosperar. É marca espiritual de que você tomou posse. Segundo, deixa o like nesse vídeo. O like não é para mim, é para você. É como acender uma vela espiritual. É gesto de ativação. É movimento que confirma no campo espiritual que você acredita, que você recebe, que você aceita a abundância. Terceiro, compartilha esse vídeo, porque quando você dá, você recebe. Quando você compartilha decreto de abundância, a abundância se multiplica na sua vida. Quando você espalha a chave que abre portas financeiras, mais portas se abrem para você. Faz isso agora. Não deixa para depois. Faz enquanto o decreto ainda está quente, enquanto a unção ainda está ativa, enquanto a porta financeira ainda está aberta. E se você quiser potencializar tudo isso ainda mais, se você quiser entrar numa frequência de provisão contínua, virar membro desse canal. Como membro, o seu nome entra nas minhas preces diárias. Você fica sob cobertura espiritual constante. E eu acredito firmemente que isso acelera ainda mais o desbloqueio financeiro. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo sobre você. Isso já mostra que você é diferente. A maioria das pessoas desiste no meio. A maioria para antes do final. A maioria nunca completa o decreto. Mas você completou. Você ouviu tudo. Você absorveu tudo. Você fez o Pai Nosso financeiro com autoridade. E agora você precisa entender uma coisa muito importante. O que você acabou de fazer não foi assistir um vídeo, foi abrir uma porta espiritual. Foi quebrar um bloqueio financeiro. Foi ativar um código de provisão. E agora você precisa manter essa porta aberta. Você precisa proteger esse decreto. Você precisa reforçar essa frequência. Como? Ouvindo de novo. Repetindo de novo. Tomando posse de novo. Eu recomendo que você ouça esse vídeo por 3 dias seguidos, de preferência no mesmo horário, de preferência no mesmo lugar, porque isso cria um ritual espiritual. Isso fortalece o decreto. Isso estabelece a frequência de abundância como padrão permanente na sua vida. E cada vez que você ouvir, cada vez que você decretar, cada vez que você se posicionar como herdeiro, a porta financeira se abre mais um pouco. O fluxo de dinheiro aumenta mais um pouco. A provisão se estabelece mais um pouco. Agora eu preciso te fazer algumas perguntas diretas. Você realmente acredita que merece prosperidade? Você realmente aceita que a abundância é sua por direito espiritual? Você realmente está disposto a sair da postura de mendigo e assumir a postura de herdeiro? Porque se a resposta for sim, então você precisa agir agora. Você precisa selar esse decreto. Você precisa confirmar publicamente que você tomou posse. E você faz isso de 3 formas simples. Primeiro, comenta agora, "Eu sou herdeiro da abundância", ou escreve "portas financeiras abertas", ou simplesmente coloca o seu primeiro nome. Isso não é superstição, isso é ato de fé público, é registro espiritual, é marca da sua decisão de prosperar. E quanto mais pessoas declaram, mais forte fica a frequência coletiva de abundância nesse espaço. Segundo, deixa o like agora.
O like é mais que um gesto, é ativação espiritual. É como acender uma vela no altar do seu decreto. É movimento físico que confirma movimento espiritual. É ação que sela intenção. Faz isso agora, enquanto o decreto ainda está quente, enquanto a unção ainda está ativa, enquanto a porta financeira ainda está escancarada. Terceiro, compartilha esse vídeo. Compartilha no status. Compartilha no grupo da família. Compartilha com aquele amigo que está passando sufoco financeiro. Porque quando você compartilha decreto de abundância, a abundância se multiplica na sua vida. Quando você espalha a chave que abre portas financeiras, mais portas se abrem para você. É lei espiritual. Dar para receber, semear para colher, compartilhar para multiplicar. E se você quiser potencializar tudo isso ainda mais, se você quiser entrar numa cobertura espiritual permanente, se você quiser que o seu nome entre nas minhas preces diárias, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque todo dia eu subo conteúdo novo focado em desbloqueio financeiro, em provisão, em quebra de maldição de pobreza. E cada vídeo é uma camada nova de decreto. Cada vídeo é um reforço espiritual. Cada vídeo é uma chave adicional abrindo portas que ainda estavam travadas. Agora escuta isso com atenção total. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais aquele que vive em escassez. Você não é mais aquele que carrega dívida eterna. Você não é mais aquele que passa sufoco constante. Você agora é herdeiro ativado. Você agora é filho consciente. Você agora é portador de autoridade espiritual sobre o dinheiro. E você vai começar a perceber isso nos próximos dias. Você vai sentir diferença. Você vai ver movimento. Você vai receber provisão. Pode ser um dinheiro que você não esperava. Pode ser uma oportunidade que surgiu do nada. Pode ser uma dívida que encontrou caminho de quitação. Pode ser um desconto inesperado. Pode ser uma ideia lucrativa. Pode ser um cliente voltando. Pode ser uma porta que se abre. Pode ser de 1000 formas diferentes, mas vai vir. Porque o decreto foi feito. A porta foi aberta. O bloqueio foi quebrado. E agora o dinheiro tem caminho livre para chegar até você. Mas não fica passivo. Não fica só esperando. Age. Quando a oportunidade aparecer, pega. Quando a ideia surgir, executa. Quando a porta se abrir, atravessa. Porque decreto sem ação é palavra vazia. Fé sem obra é morta. Porta aberta sem você caminhar, não adianta nada. Então você decreta e você age. Você comanda e você se move. Você toma posse e você recebe. E nos próximos 3 dias, volta aqui. Ouve de novo. Decreta de novo. Reforça de novo. Porque você não está construindo resultado pontual. Você está estabelecendo frequência permanente. Você não está buscando alívio temporário. Você está instalando provisão contínua. Você não está abrindo porta para fechar depois. Você está mantendo porta aberta para sempre. A sua vida financeira mudou hoje. O bloqueio quebrou hoje. A escassez terminou hoje. E de agora em diante, você vive em provisão abundante, em dinheiro fluindo, em portas financeiras abertas, em multiplicação sobrenatural. Isso não é desejo. Isso não é esperança. Isso é decreto selado, confirmado, ativado. Vai em paz, vai em provisão, vai em abundância.